Tá compartilhando já, gente? Tranquilo? Já, vai embora. De boa? Então tá bom. Boa tarde, gente. Esse sistema que a gente vai ver hoje, que é Common Rail, é um sistema que foi desenvolvido pela Bosch, tá? Hoje, a maioria dos motores estão vindo com esse sistema. Ele tem algumas eficiências diferentes daquele outro que a gente viu. Aqui está falando que é motor Cummins, mas para vocês lá, vocês vão ver que, para quem trabalhou com configuração, aí, no caso diferente na case, de Holland, vão ver que o motor NEF, tá? Que eles deram o nome de motor NEF, mas é uma derivação aí, no caso do motor Cummins, que é um fornecedor de motores, tá? Outra coisa, qualquer sistema que vocês pegarem de gerenciamento por Common Rail, gente, eles são... o que vai mudar é posicionamento no caso de sensores e atuadores. Então, basicamente, se eu pegar o motor da Cummins, se eu pegar o motor da MWM, pegar o motor... o Sisu, ou se não, lá o Aquapower, que está vindo hoje na MAG aí. Então, vocês vão ver que o motor, o que vai mudar é a configuração, e a gente, quando a gente pegar lá, é a numeração ou o código, por exemplo, de cada injeção. E cada parâmetro, ou cada injeção, ela foi preparada para trabalhar naquele determinado tipo de motor. Então, esse sistema, ele propicia, por exemplo, para vocês dar uma gama muito alta, por exemplo, de modificações. Então, eu posso pegar um motor, às vezes, 6 cilindros, que ele tenha lá 240 cavalos, e posso ter uma variação até 400, sei lá, 380, que um sistema de gerenciamento parecido, ele vai conseguir. Só que daí ele muda a configuração. Só que para mudar essa configuração, no caso, a programação é feita, no caso, na fábrica, e para cada tipo, no caso de motor. Então, vai aumentar débito, mudar turbina, mudar sistema, o bico, no caso, injetor. Às vezes muda, por exemplo, a câmara de combustão. Então, tem algumas particularidades aí para a gente estar utilizando esse sistema, tá? O motor, de um modo geral, ele é muito parecido com aquilo que vocês têm. O que é diferente, por exemplo, lá? Alguns motores de vocês não têm compressor de ar, mas se vocês pegarem, por exemplo, motor para colheitadeira, eu tenho compressor de ar para poder fazer limpeza, tá? Tanto da parte do radiador ou limpeza, por exemplo, ali do sistema de arrefecimento. Ou, em alguns casos, para limpeza na parte interna, tá? Mais uma coisa, eu havia esquecido. Gilson, tá aí, Gilson? Sim, senhor. Você trouxe alguma coisa aí do que você viu lá na empresa ou não? Olha, senhor, eu vi o Adalto perguntando para os mecânicos lá, e eu estava ajudando a montar uma PTO hoje, não sobrou muito tempo. Então tá. Talvez o Adalto tenha perguntado, eu achei chato perguntar a mesma coisa para o cara. Mas eu sei alguma coisa assim, professor. É mentira, eu não perguntei merda. Adalto, falou alguma coisa? Lucas, Chase. Alô, professor? Oi, fala, pode falar. Não estou te escutando, olha. Tá dando interferência. Então. Calma aí. Fecha o microfone, Gilson, com essa barulheira aí. Conseguiu falar? Lucas, Chase, viu alguma coisa lá? O Lucas Andrade, o Almeida aí também viu? Eu não vi nada, senhor, não deu tempo hoje Pior também. que eu não procurei, professor. O nosso coordenador tá de folga, daí foi bem corrido hoje. Não vi nada. Beleza. Alguém mais viu aí, ó? Lincoln?
Chegou a ver alguma coisa, Nico? Adalto, tá conseguindo falar já, Adalto? Não, professor, nem consegui, não deu tempo nada, porque eu tava empenhado hoje no serviço. Hoje Fiquei correria até para grande. 1h pouco. Não, É. tranquilo. Beleza, vejam se vocês conseguem, a gente comenta algumas coisas aí no decorrer, beleza? Adalto, tem alguma coisa, Adalto? Não estou conseguindo ouvir você, Adalto. Tá falando alguma coisa ou não? Tô tentando falar aqui, mas o fone não tá funcionando. Calma aí. Natanael, Sim, senhor. você já comentou com alguém lá qual que é o sistema de gerenciamento que usa nas máquinas, no trator, não? Nós temos como rei, no T7 é como rei. E nos outros? Não, Pequenos, lá, ó, os 4 cilindros. os pequenos nós quase não abre motor lá, né, professor? Alô? Mas no Fala. T7, parece que no T8 também, se eu não estou enganado. Os dois 6 cilindros. Agora? Pode falar, Adalto. Agora tá escutando? Pode falar. Ah, não. Os motores lá nossos do FPT lá, a maioria só com como rei, professor. Vou morrer? É, tudo como rei. Desde os pequenos, tipo, os medianos e até os maiores, sabe? Uhum. Tudo nesse sistema de como rei. Não tem mais aquele sistema indireta lá. Ah, tá. E o que os caras falaram? Qual que é mais fácil de mexer? Qual que é mais fácil de mexer? É. Que a vida. Esse sistema, professor, não dá muito problema, mas eu não entendo, por isso que eu não perguntei assim do sistema de reparo, né? Ah, tá. Não, tranquilo. Eu só Tô queria meio saber... perdido aqui. Oi? Qual que é a principal diferença entre os dois? Então, Jim, o que nós havíamos falado, ó. Os dias 2 antes, nós tínhamos falado de um sistema que era com bomba unitária e um bico separado. Ontem, nós comentamos que é um sistema que é a bomba e bico junto. Que é numa unidade só, a gente chama unidade injetora, tá? E esse outro que a gente está começando a falar hoje aqui, vocês vão ver que ele tem uma bomba em separado, ele tem uma bomba de recalque, que a gente chama. Essa bomba de recalque, o que é? Uma bomba que ela tem 3 pistão dentro. E ele pode chegar até 2.200 bar, dependendo da situação. Tá? E na prática, o que muda? Na prática, que muda que esse sistema ele tem uma melhor pulverização e vai ter um melhor, no caso, rendimento que o motor daquele outro sistema. Entendi. Tanto é Só que esse sistema é mais caro, né? Tanto é que o pessoal falou aí, ó, igual o Adalto falou, a maioria dos motores estão vindo todos com esse sistema. Tanto os motores de baixa potência, sei lá, de 65, 75, até os de 300, 400 cavalos. Então, a gama que a gente pode estar trabalhando em cima disso é muito grande. Então, por isso que o pessoal acaba utilizando esse sistema. Tá? E existe algumas coisas, por exemplo, intercambiável que a gente pode fazer nesses sistemas também. Se eu pegar um bico injetor, que se ele for o mesmo part number, eu posso estar utilizando. Tá? Dos sistemas que são, na verdade, um common rail. Ó, o Alian chegou aqui. Alian, entrou? Tá escutando ou não? Alian, tá escutando ou não? Pode falar? Você sabe me dizer qual que é o sistema de gerenciamento que é usado na LS, nos motores lá? Eu não vou saber te dizer, mas eu já pergunto, né? Mas só vê se é com Common Rail ou é outro sistema que ele usa. Não, esse é como rei. É Common Rail? Isso.
Ah, tá. Mesmo aqueles que vêm de fora lá, que ó, tinha a bomba separada nesse negócio todo? Isso. E aquele lá, que é a bomba de alta e baixa pressão, né? Ah, tá. Beleza. É que é um pouco diferente do que a gente... Você sabe falar qual que é o fornecedor deles lá ou não? Você é Bosch? O que que é? Não é Bosch, é outro. Não. Eu não sei qual é que é, não vou saber te dizer. Siemens? Delphi? Deixa eu perguntar aqui. Eu te digo. Tá. Deixa eu abrir aqui. Pode falar, pode continuar, pode ver aí e já fala para nós. Pode dar um toque. Pessoal, se vocês prestarem atenção aqui, ó, essa configuração do motor. Normalmente, quando a gente fala em common rail, é esse tubo comum que a gente chama. Esse tubo comum, o que que é? Ele vai distribuir a pressão para cada um dos cilindros. Se for um motor 6 bicojetores. Se for um motor 4 bicojetores. Se for um motor, no caso, 3 cilindros, 3 bicojetores. E aqui, se vocês prestarem atenção, aqui nesse verde, que parece aqui um verde oliva, aqui, ó, esse cara aqui é a minha unidade eletrônica. Ele utiliza o combustível que vem, no caso do tanque, para auxiliar na refrigeração, no caso do módulo. Por ele estar muito próximo, por exemplo, do motor, que gera muito calor, e ao mesmo tempo, gente, ele também, com o processamento, ele também gera calor, ele tem que ter, no caso, um sistema, no caso, de arrefecimento. O que é arrefecimento? Para diminuir a temperatura, no caso, dessa central, porque senão vai acabar descolando ou dissoldando, no caso, os componentes da parte eletrônica, tá? Então, a maioria das vezes o pessoal usa o próprio combustível, por exemplo, que vem na linha para poder fazer isso daí, tá? Isso, em alguns casos, é um problema, porque se tiver um vazamento interno, por exemplo, um selo, alguma coisa, ele vai acabar comprometendo aí a central, tá? E existe alguns modelos desses também, ou de motores que usam esse sistema com refrigeração, que ele tem a refrigeração por água atrás, no caso da central, tá? E posicionamento disso, é comum a gente ver aí próximo do motor ou atrás do motor, aí depende, no caso, de configuração, no caso do veículo que vocês estão utilizando, se é um trator, se é um caminhão, o que for. Então, eles dispõem no lugar onde que ele fica, no caso, bem fixo e que ele tenha, no caso, o mínimo vibração possível, tá? Porque a vibração é um elemento aí que, no caso, pode comprometer o funcionamento, porque dá mau contato. E uma das coisas que eu falei para vocês, que o problema na parte de eletrônica é justamente a parte de umidade. Não pode ter umidade. Se tiver umidade, vai ter mau contato. A água, ou o líquido, de uma forma geral, ele é condutor, no caso. E como o sistema trabalha com sinais elétricos, o sinal elétrico ali, se ele receber um sinal elétrico dessa forma, ele pode estar comprometendo aí, no caso, a informação e alterar aí o funcionamento, tá? Professor. Oi, pois não. Nessa questão eu trabalho só com a Delphi. Delphi. Isso. Na verdade, existe algumas marcas que são tradicionais, igual a gente falou para vocês. Tem a Bosch, que é um dos maiores fabricantes, no caso dessa parte de gerenciamento, né? Tem a Delphi, que é também muito forte. Tem a Magneti Marelli, a Siemens. Antigamente tinha a Telefunk, que era mexia com componentes eletrônicos, mas na atualidade a gente tem aí sistemas mais comuns, vocês vão encontrar, que é esse Delphi que você tem aí, que era a antiga CAV, que foi a evolução das bombas injetoras CAV, tá? Os Bosch também, e os Magneti Marelli. Magneti Marelli é mais voltados, por exemplo, a veículos de pequena capacidade e veículos leves, não propriamente diesel. A Delphi e a Bosch, ela, no caso, tem o segmento tanto de linha leve quanto linha pesada, tá? Eu falei até do pessoal aqui em relação a Common Rail, porque
a Delphi ela muda um pouquinho a estrutura ou a arquitetura, por exemplo, do sistema em relação ao que a gente está vendo aqui, que é Bosch, tá? Então, a bomba, existe a bomba de alta e baixa, igual você falou também, que a gente vai estar, tem aí no caso no sistema, mas trabalha muito parecido. Por ser, no caso, uma opção no caso de fábrica, então a gente tem aí essas diferenciações aí que a gente tem no caso de alimentação, tá? Aqui tem algumas coisas de, por exemplo, vantagens do sistema do Common Rail, né? Não propriamente o Bosch, mas pode ser um ou outro, igual o Alan falou aí que está usando Delphi. A pressão de injeção independe da rotação do motor e do débito, tá? Pressão de injeção do rail. Por quê? Porque eu tenho uma bomba exclusiva para manter, no caso, essa alimentação. E essa bomba ela é tocada por um sistema de engrenagem, normalmente. E ela é acionada pelo sistema de distribuição motora. Tá? Então, essa pressão aqui, conforme rotação ou não rotação, ela sempre vai manter, no caso, uma pressão constante. Se vocês pegarem aqueles outros sistemas que nós falamos, se vocês começarem a alterar muita pressão por causa do comando de válvula, a gente vai ter flutuação nessa pressão. Então, ela não vai manter essa pressão constante, tá? Em relação ao que a gente fala aqui. Aqui, instante e volume de débitos calculados eletronicamente através do módulo do comando. No caso, aqui eles falam que é ECM, né? Ou aí tem, cada um vai falar um nome, no caso, ou dá um nome. Aqui está falando que é módulo de controle eletrônico. Se vocês traduzirem aqui, quer dizer ECM, tá? Tem gente que fala que é centralina, aí depende, no caso, de montadora para montadora. Aqui ele fala que tem melhor controle nos tempos de injeção, permite uma combustão mais completa, por isso que o pessoal está adotando isso na atualidade, esse sistema que é mais, no caso, divulgado hoje, que é o sistema de Common Rail. Melhora o controle de gases queimados, atendendo às leis, no caso de emissão. Isso quer dizer, entra aquela questão de emissões. Então, agregado ao sistema de gerenciamento, a gente tem ainda a ARLA, tem EGR, tem filtro particulado, aí depende, no caso, logicamente, de cada motorização, cada marca que a gente tem, tá? E menor ruído de operação do motor. Vocês já ouviram falar lá na empresa, alguém já ouviu falar que o motor está castanhando? Gilson, já ouviu falar isso, Gilson? O motor está castanhando? Pior que não. Não? Não. Qual que é a diferença? Vamos fazer assim, gente, só para vocês identificar o que é castanhar, o que não é castanhar. Qual que é a diferença entre o motor a gasolina e o motor diesel? Bateção? Bateção. Mas por que dá essa bateção, Gilson? Pois vai, boa pergunta. Vou chutar aqui por causa dos pistão. O que vocês acham? Deixa o pessoal comentar aqui, vamos ver. O que você acha, Lucas Chess? Ou Lucas Almeida aí? Por que ele faz esses barulhos, professor? Isso. Com alguma folga? Por causa de alguma folga que tem no motor? Ainda não. Vamos comentar. Por causa do tempo? O tempo de admissão, compressão, aquelas coisas? Tá. A gente já falou disso aqui, gente. Qual que é a grande sacada entre motor diesel e motor a gasolina? Tipo de combustão, né, professor? Não é? Tipo de combustão. Então, eu tenho uma que é... Como é que funciona a gasolina? O que é a diferença dele do motor diesel? O motor diesel explode com ar, né? E a gasolina é por faísca. Faísca. Então, eu tenho a taxa de compressão, no caso, muito alta, no caso do motor diesel, tá? E isso, no caso, propaga ruído, tá? E outra coisa, é a forma, no caso, como é que ela é debitada lá dentro. Então, ela gera esse ruído. Se fosse um motor ainda que tivesse sistema com injeção indireta, que não é dentro da câmara de combustão, ia fazer mais ruído ainda, tá?
Quem tá mais aí? Odin, tá escutando? Pode falar. Odin? O motor 3 cilindros de vocês lá, ele não faz um barulho estranho? Parece que tá quebrado? Hã? Não sei. Oi? Eu não sei. Não viu ainda? Ô Gil, vocês têm 3 cilindros lá na Case? Ou lá na New Holland também? O pessoal tem 3 cilindros já ou não? Tem não, professor. Na Case não tem. Acho que 3 cilindros, não lembro se tem, professor. Mas não sei se é o T4 nosso, não sei se era 3 ou 4 o 4 cilindros, eu não lembro direito. Acho que é 4 cilindros. Nós temos um de 3 cilindros, não sei qual, mas tem. Acho que tem mesmo. Toda vez se for que aquele vocês... o T4 lá, o barulhinho dele é bem tec, diferente, assim, sabe? Estralado. Se vocês pegarem o motor, por exemplo, da linha Aqua, aí, ó, a Valtra, ou se não o Massey, 3 cilindros, vocês vão ver que ele tira lá 75, 65 cavalos, 80 cavalos, 85 cavalos, com 3 cilindros. Vocês vão ver que o motor, quando ele funciona, ele trabalha, parece que quadrado, mas isso é uma característica do motor por ele ser ímpar, tá? Então, eles vão usar um artifício que eles chamam de compensadores de massa. Então, quando falar em compensador de massa, ele vai diminuir essa vibração que é criada pelo motor. Mas, de um modo geral, vocês vão ver, por exemplo, quanto maior o número de cilindros que vocês tiverem no motor, melhor vai ser a distribuição e ele vai vibrar menos, tá? Então, consequentemente, vocês vão ver que na hora que funcionar o motor, ele vai ficar mais quieto. Mas o castanhar do motor diesel, que eu falei para vocês, é uma particularidade por ser um sistema no caso, inflamação de combustível por compressão. Então, eu trabalho com pressões muito elevadas. Então, uma das características, quando ele entra em funcionamento, é fazer essa ressonância, parece que ele está castanhando, batendo. Então, por isso que o pessoal fala que o motor diesel, ele é mais ruidoso, ou faz mais barulho, igual o Gilson falou, que o motor a gasolina, o motor a álcool, tá? Então, quando a explosão, senhor, aquela hora não estava conseguindo falar, a explosão é bem mais forte, né? Isso, porque a taxa de compressão... É por isso que é mais barulhento também, né? Se a explosão é mais forte... Isso, a taxa de compressão, Adalto, é bem mais alta. Se você pegar uma taxa de compressão do motor a gasolina, ele chega em torno de... Se for motor a álcool, propriamente dito, álcool, tá? Não o flex, igual a gente está falando aqui. Ele trabalha com a taxa de compressão em torno de 12 por 1. Já a gente fala assim, ó, é a taxa mais alta que a gente tem, por exemplo, para esses motores. Se você pegar o motor flex, ele varia de 10,8 até 11 ponto qualquer coisa, tá? Motor a gasolina, propriamente dito, eu tinha taxa de compressão até de 8 por 1. O que é isso? É quantas vezes a câmara de combustão foi, no caso, comprimida dentro de uma só. Se você pegar o motor diesel, ele tem uma taxa de compressão de até 21 por 1. Então, o que é? Vou pegar a câmara de combustão que está dentro da cabeça do pistão ali, 21 vezes dentro de uma só. Então, a pressão que está sendo gerada, Adalto, que você está falando, é muito alta. Então, ele gera, no caso, muito mais força. E o motor diesel, geralmente, vocês vão pegar que ele tem um curso maior que o motor, no caso, a gasolina. O curso do motor a gasolina, ele é curto, tá? Diferente, por exemplo, do motor diesel, que é bem longo, onde ele vai estar gerando energia. Ele trabalha com baixa rotação, não alta rotação, igual a gente tem motor a gasolina. Tá? Então, se a gente pegar lá o motor estourando o giro lá do motor trator, quanto vocês trabalham com máximo de rotação? Gilson, você viu lá funcionando no trator? 1.200? Não, quando você está trabalhando, vamos por lá. Quando você dá carga no motor mesmo. O quê? Quando você dá carga no motor, quantas rotação você dá? Da carga, o senhor fala, ele está trabalhando com ele? Isso, eu tô puxando, sei lá, uma grade de, sei lá. Então, depende, se você quiser passar correndinho um pouco, ela tá aliviando? Certo. 1.200. Não, mais ou menos, a gente trabalha lá, professor, para trabalhar com tomada de força, essas coisas, com bomba, forçando, eu trabalho, tipo, média de 2.000 de rotação. Isso. Então, a gente trabalha com uma rotação entre 1.800 até 2.200. Vamos colocar assim. Depende, no caso,
aonde que a gente está trabalhando. Isso é uma característica, por exemplo, que a gente está esgarçando o motor diesel. Se eu pegasse o motor a gasolina para ele tirar a mesma potência no motor desse diesel, aí, tirando, por exemplo, sei lá, 60 cavalos, 70 cavalos, eu tinha que estar trabalhando com a rotação lá de próximo de 6.500, 7.000 giros, se vocês têm ideia. Olha a diferença de rotação. Aí eu pergunto para vocês, qual que é mais fácil de quebrar? Um que aumenta a rotação desse jeito ou um que trabalha com baixa rotação? Porque dá a rotação lá em cima, né, professor? O que trabalha com rotação muito mais alta. Então, logicamente, a gente vai ver que, por exemplo, essa questão, quando vocês estão trabalhando com motor que é para trabalho, ele vai trabalhar com motor já com a carga máxima, que eu sei, por exemplo, o que acontece. Estou puxando a grade, igual o Justo falou. Se eu estou no limpo, ou o tipo de solo está propício lá, que não está, no caso, forçando o trator, eu baixo a rotação e eu vou ter economia de quê? De combustível. Se, por exemplo, começa a entrar num terreno onde que fica mais difícil da grade, no caso, andar, ele vai ter que aumentar a carga do motor. Para mim aumentar a carga do motor, o que eu vou ter que fazer? Meter aceleração. Se eu não meter aceleração, ele não aumenta a carga. Então, o que acontece? Eu preciso acelerar e aí entra, no caso, o nosso sistema de transmissão. O sistema de transmissão entra em funcionamento para poder, no caso, aumentar a potência do motor naquele exato momento. Ah, não, professor, mas era um top só. Ele subiu aquele top e venceu. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai trocar a marcha, deixar a marcha mais leve, cai a rotação, e aí eu tenho economia de combustível, de novo. Então, a gente vai trocando isso conforme a gente vai trabalhando, no caso, o nosso trator. A fábrica, se vocês forem lá, eles mandam setar o trator, por exemplo, eu vou puxar tal grade, já tem lá uma dimensão que ela vai ter que trabalhar com 1.800, 2.000 RPM. O cara puxa naquele acelerador de mão 2.000 RPM e começa a trabalhar. Então, ele trabalha numa aceleração constante, sem ficar variando, no caso, o acelerador. Que é muito mais fácil você pôr uma aceleração constante, por exemplo, no acelerador, do que você ficar dosando ele no acelerador de pé, né? É muito menos cansativo, na verdade. E aí, o que acontece? A gente tem reserva de torque e reserva de potência. Como é que eu ganho isso? A reserva de torque e reserva de potência é quando o motor começa a apanhar, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o débito de combustível. Aumenta, no caso, o combustível para aumentar a potência do motor. E isso está tudo atrelado a esse sistema de gerenciamento que a gente está falando aqui, gente. O gerenciamento ele que vai comandar, porque ele vai ter uma resposta aqui. Essa nossa central, ela recebeu as informações, tá? Na hora que ela recebeu a informação de quem aqui, ó? Tá aqui, as entradas, sensores, interruptores e pedal de acelerador, tá? O que ele tem? A entrada. E o que tem a saída aqui? Eu tenho o injetor, a ventoinha e o controle eletrônico de combustível. Esse controle eletrônico de combustível, ele vai lá naquela bomba, no caso de alta pressão. E esses sensores aqui, e entradas, interruptores e pedal aqui, ó, ele vai, no caso, dar os parâmetros se o motor está em marcha lenta, se o motor está em média carga, plena carga, então vai informando. E aí, o que acontece? Esse cérebro recebe, ou essa central recebe a informação, entra no processador, o processador já está, no caso, programado, feita a lógica de funcionamento dele, e aumenta aqui o quê? O débito de injeção aqui, no caso, no bico injetor, tá? Por que tem a ventoinha, gente? A ventoinha é para, no caso, se aumentar a carga, toda vez que vocês aumentar a carga, no caso do motor, ele vai o quê? Vai aumentar a temperatura, tá? Aumenta a temperatura, liga o eletroventilador. Se eu tiver um problema, por exemplo, um sensor de temperatura do óleo, tá com problema lá, o óleo lubrificante não está chegando, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma informação para esse cérebro aqui, ó, ou, no caso, para o nosso processador. Esse processador vai fazer o quê? Opa! Ou ele despotencia, ou ele vai fazer o quê? Ou ele vai interromper o funcionamento do motor, para manter a integridade do motor, porque senão o motor vai para o espaço. Esse cara que está mostrando aqui, que é o controle eletrônico de combustível, é uma válvula chamada MPRO. Essa válvula aqui é um solenoide, que ele vai estar liberando, aumentando a pressão do reio, que a gente vai ver ali na frente como é que funciona. Aqui, nós vamos ter
vocês estão vendo que tem 3 pentes aqui no caso de conector. Então, eu tenho um conector que vai, por exemplo, para a cabine e um conector que vai para motor. Aí depende, tem que ver qual deles aqui que é o que vai para motor e qual que vai, no caso, para cabine, tá? Então, a gente teria aqui os que vão estar nos sensores e os que vão estar nos atuadores. E, no caso, um que vai lá para a cabine, que vai fazer os comandos, no caso, conforme o cara vai estar atuando lá no sensor, no pedal de acelerador. E ainda, o que a gente está vendo aí, se eu tiver um motor que tem, sei lá, turbo com geometria variável, o que ele vai acontecer? Ele vai ter um sistema que vai abrir a turbina ou vou melhorar o rendimento conforme, no caso, a carga que eu coloco no motor. E aí eu vou aumentando o débito, no caso de combustível. Entra mais ar, tem que aumentar mais o débito de combustível. E assim vai. Para mim, no caso, chegar a motores aí que trabalha com 380, 420, 450, 60 cavalos. Aí depende, no caso, do tamanho da máquina que vocês estão trabalhando. Até 530 aí, acho que tem. Eu não sei se as que tem aqui maiores, quer ver? Ó? O Natanael, qual que é a potência máxima das máquinas que vocês têm trabalhando lá, numa CR? Puta merda, agora me pegou, professor. Pior que eu não sei. Lincoln, sabe, Lincoln? Como é que é a pergunta, professor? Cortou aqui. Potência máxima de uma colheitadeira, de uma CR, o motor lá, 2100. Hã? 2100. Não, 2000, rotação, 2100 mas RPM. potência? Hã? Potência máxima, se não me engano, é... Quantos cavalos? 600 e pouco, parece que. Eu não tô... Pera aí, eu tenho as mais modernas agora, porque ela estava limitada a uns 520, 480 cavalos. Não, aqui só não é 609. Oi? 609. É, qual coisa delas? assim. Case? Uhum. Mas qual delas? Qual o modelo? A maior, né? A maior, né? O DIN tá aí, DIN? Maior Você sabe é qual que a é o maior? 9230 que nós temos lá, por enquanto. Mas vai ser lançado para o senhor a série 250, que vai ser maior que a 9230. Vai ser maior que a 9230? Plataforma de quanto? Isso, 45 é pé lá na frente? professor. Hã? Eles teve o lançamento, mas eu não lembro quanto que era a plataforma, mas acho que vai ser maior a plataforma também, professor. Ah, tá. Plataforma de 35, 40 e 45 pé, professor. Nossa senhora. É gigante. O motor para tocar tudo isso aí vai ter que ser um motor de mais de 500 cavalos, vocês podem ter certeza, tá? E aí ele tem reserva de torque, tem reserva, no caso, de motor hidráulico também, no caso, em alguns casos, na redução, tá? Então, tudo motor com mais de 500 cavalos. Eu acredito lá, por exemplo, não sei se o Otávio está aqui, mas não sei se está conectado aí, quanto que é o 7 cilindros lá da MAG. O Jim sabe, Jim? 7 cilindros é foda. Imagine tocar um troço desse, cara. Oi? Imagine tocar um troço de 7 cilindros, cara. Não, mas o duro que é 7 cilindros mesmo. Depois, se sobrar tempo, eu vou mostrar para vocês. E é uma ordem de explosão, coisa mais louca o troço. Oi, fala. Professor. Fale. Eu tô com a apostila aqui, daí aqui ela tá dizendo aqui, ó, numa TC 5090 que nós temos aqui, que eu fiz o curso, a rotação do cilindro é de 450 a 1150 RPM. Tá. Daí o diâmetro do cilindro é 607 milímetros, largura do cilindro 1560 milímetros. Mas esse está falando lá do esse é do industrial. Batedor, cilindro batedor. Tá falando. Do industrial, Isso. Tá, mas e do motor? O motor, você tem alguma coisa aí? Qual que é a potência dele? Quantos cavalos tem o motor? Rotação e a potência máxima que é tirada? Vamos lá, tanque vermelho, picador, motor. Aqui eu tenho, ó. O tipo do motor é Cummins, potência bruta é 208,7 kW, 240 HP. Regulador mecânico, rotação de trabalho 2100. 208 e quanto? Quilowatts, né? Isso, aham. KW. E em HP tá quanto?
HP tá 240. 240? Isso. Tá. E a rotação de trabalho 1.100, rotação de marcha lenta 1.300. Rotação máxima 2.205 RPM. A rotação máxima dela é quando o motor já está trabalhando esgarçado lá com a rotação máxima. Isso. Aí depende, no caso, quanto que o cara vai estar trabalhando lá. Aí depende de cada operador isso daí, né? E quanto que a empresa fala que é para setar o funcionamento no caso da máquina. Mas é isso mesmo. Se você pegar você falou da TC, a CR, ela deve ser mais forte que a TC. Ela tem mais potência, o motor dela lá. Sim, bem mais. Uhum. Bom, aqui, gente, ó, só indo um pouquinho para frente aqui, ó, alguns comparativos, ó, para injeções. Se eu falar aqui, ó, convencional, pressão de injeção aumenta junto ao volume de injeção, durante a injeção a pressão aumenta e pico de injeção é o dobro de pressão média de injeção. No Common Rail, ó, pressão do volume de injeção determinados é de modo independente, então eu tenho aqui um pico no caso normal, vocês podem ver que como é que trabalha aqui no gráfico. Vocês vão ter, ó, início de débito, tá? E início de injeção, como é que ele, no caso, se comporta. Se vocês pegarem do Common Rail, ele, no caso, já vem o volume pré-determinado, tá? Então, ele tem aqui a pré-injeção, que na verdade é para fazer um aquecimento da câmara de combustão, aí eu tenho a injeção principal. Alguns modelos de sistemas de Common Rail, vocês vão ver que tem pós-injeção. O que é pós-injeção? É para controle de emissão. Tá? Então, depois que deu essa injeção principal aqui, que eles estão falando, que gera energia, ele vai dar uma sequência, por exemplo, de injeções, até 3 pré-injeção, para, no caso, eliminar os gases ou eliminar as impurezas que foram geradas, por exemplo, pela queima. Tá? Dentro da câmera, né, professor? Você está falando, né? Oi? Após a injeção, daí ele taca o diesel, vamos supor assim, dentro da câmera para que saia os gases junto, né? Na verdade, Adalto, é quase isso, só que ele é como se tivesse uma outra pulverização e com o calor gerado que está lá dentro, ele já pega fogo também e ele vai... Em alguns casos, até uma pergunta interessante que você falou aí é o seguinte: motor diesel, se você esquentar demais a câmara de combustão, ele gera mais poluente, tá? Quando você trabalha com picos, igual tá falando aqui, que o cara deu o início do débito aqui, ele foi injetando até aqui no pico máximo aqui, ó, não tenho muito controle de temperatura. Quando eu trabalho nesse cara aqui, que é mais paralelo, igual vocês estão vendo aqui, ele deu início de débito aqui, ó, e é paralelo até o final aqui, ó, ele tem um controle, no caso, melhor da temperatura dentro da câmara. A estratégia que o pessoal usa, por exemplo, para diminuir a temperatura dentro da câmara de combustão e diminuir a emissão, é você usar a válvula EGR. Então, você vai pegar gases queimados que saem no escapamento e vai, no caso, injetar dentro, no caso, do motor. Então, você joga lá dentro da câmara de combustão. Só que aquele gás, ele passa por um sistema de arrefecimento e aí o que acontece? Ele baixa a temperatura. Quando ele baixa a temperatura, diminui a emissão de NOx, que a gente chama, que é o óxido de nitrogênio. Tá? Também isso é tudo pré-determinado, já é, no caso, uma questão de legislação e as fábricas tiveram que se adaptar para isso, para poder, no caso, estar lançando esses motores aí que a gente está vendo, tá? A pré-injeção que ele está falando aqui, ó, pré-injeção para combustão mais suave, isso quer dizer, ele vai diminuir o ruído. Por isso que a gente tem aqui, nesse caso aqui, ele não tem essa injeção, ele só dá injeção direta, então eu tenho uma explosão, uma ressonância alta, então acaba castanhando mais. E no sistema Common Rail eu diminuo isso. Um equiparativo que vocês podem fazer e ficar legal é o seguinte: quem de vocês já teve aí D20 ou teve F1000 aí trabalhava, justo lá na D10, tinha os motorzinhos Perks Q20B, os 4. Lembra disso, Gilson? Sim, senhor. Você já teve D20? D10, D20?
Aí você Já. pega e muda de uma caminhonete dessa e pega uma L200, uma Hilux. Sonho. Nossa, Vocês vão ver- Hilux não. Bombadeira demais. Muda a ressonância, né? O Muda. barulho do motor é outro, não é? Por exemplo, Às vezes tem doutor, mais potência até que mesmo o entre as motor marcas. grandão que a gente tinha na D20. Até mesmo entre as marcas, por causa que, ó, tipo, lá nós temos 2 caminhonetes, sabe? Certo. Aí as 2 são L200. Aham. Só que o ronco dela, Deus o livre, dá para escutar de longe. Assim, tá chegando o Gilson, por exemplo. Certo. Aí esse dia agora que eu tô com a outra, agora eles nem veem eu chegar, sabe? Uhum. Porque não ronca. Ela só faz um chiadinho, sabe? É que, na verdade, a que você tem é mais velha ou mais nova que a outra? Qual que é a diferença? Uma é 2008, a outra é 2001. A 2001 deve ser ainda, no caso, com injeção convencional, que é com bomba injetora, não é? Isso, a 2008 já não é. A 2008 já é com injetada, então aí que está a diferença. Então eu consigo trabalhar esses parâmetros que eu estou falando aqui para vocês de pré-injeção com o sistema Common Rail, diferente desse sistema. Por isso que tem essa diferença aí de ronco que você está falando. Tá? E a 2008 deve ser mais potente que a 2001 tua, não é? É. Potência, a mais nova deve andar mais que essa outra, né? Ou dá para pegar 160 sem ver. A outra, se passar de 140, já começa a tremer tudo. Tá bom. A gente, para caminhonete, a gente vê bastante isso, porque a caminhonete, no começo, quando elas saíram, tinha lá a D20, a F1000, ela fazia um ruído assim alto, tá? Aí, quando começou a Silverado, que começou a mudar os motores, começou, no caso, mudar isso e diminuir esse barulho. A F250 também tinha esse motor que também foi usado na Silverado, que era o Sprint 6 cilindros, né? A Silverado não é caminhonete, né, senhor? É. O que é, então? Tá querendo briga com os caras aí, que gostam de Silverado. Claro. Provocar esse... Ô, senhor, esse trabalho lá, você viu lá como é que vai ser feito? Ó? Eu tô pensando. Aquela opção tua lá é boa, viu, Gilson? A cara que é melhor, senhor. Eu tava ajudando os mecânicos a fazer a filmagem lá. Cara, show de bola. Missão tonga que eles ganhavam, assim, fazer, sabe? Desenhar, fazer barquinho de papel. Fazer vizinho, mostrar. Explicando, só acabou. Fique atento. Eu tô falando não retardado. Ah, sim, Caipora. Daí, tipo, ó, imagina o senhor falar, ó, por exemplo, o Adalto, explique o sistema de injeção, sei lá, só isso. Aí no vídeo ele faz uma explicação. O que dá para a gente fazer é o seguinte, mostrar como é que testa cada um dos componentes. Ó, o Adalto vai testar um sensor de temperatura, o outro vai mostrar o pedal de acelerador, como é que é feito o teste. É só perguntar e depois ver a sequência como é que é feito. Pois é. Dá para mostrar até no equipamento, no caso de injeção de vocês mesmo. Eu vou pôr no papel, eu vou passar para vocês. A gente pode fazer isso, não dá nada não. Daí fica um negócio até legal. A gente vai comentando, depois a gente faz um comentário do que vocês apresentaram. Mas faça alguma coisa de máquina, que é mais fácil. Mas também pode ser feita a mesma coisa. Se você quiser, por exemplo, a gente pode mostrar você testando, por exemplo, sei lá, um sensor que vai sei lá, o sensor do alimentador, qualquer coisa assim. Ultimamente o Adalto só tem que testar a lixadeira se está funcionando, senhor. Tá bom. Então tá bom. Aqui, gente, cursos de agulha de injeção, ó, com pré-injeção, a diferença entre um e outro. Então, vocês podem ver aqui, muda um em relação ao outro, tá? Ângulo da manivela, então ele tem aqui algum sensor que vai estar identificando isso, ó. A vantagem do pré-injeção, com início a 40 graus antes do ponto morto superior, com pressão ligeiramente elevada por uma pré-reação ou queima parcial, reduz o atraso de ignição de injeção principal e reduz o aumento de pressão de combustão e picos de pressão de combustão. Isso quer dizer de ressonância, gente, tá? Aqui, formação da mistura perfeita, ar e combustível, tá? Então, eu tenho aqui parâmetros para a formação da mistura. Pressão de injeção, a taxa de injeção ou duração do tempo de injeção, que a gente fala, distribuição do jato
pulverizado, coeficiente, diâmetro e direção do jato. Lembra que eu falei para vocês que na cabeça do bico injetor ele parece uma margarida, que ela vai ter, no caso, cada folha saindo é como se fosse uma injeção. Ela pode variar de 6 até 8 furos. Então, o que acontece? Cada furo desse, ele vai formar, no caso, um jato semielíptico ali. Então, o que acontece? Lá na ponta dele, ele vai ser bem abaulado. É onde que ele vai ter a mistura mais homogênea possível com a mistura de ar quente, tá? E aí é onde ocorre, no caso, começa a ocorrer a queima, porque daí vai ter uma pulverização muito alta e ele se passou do estado líquido para o estado gasoso. E quando ele passa para o estado líquido gasoso e ele aumenta a temperatura, no caso alto, o que vai acontecer? Vai inflamar. E aí começa, no caso, empurrar ou dar explosão, a combustão, e começa a empurrar o pistão para baixo, tá? Gerando a energia necessária para o funcionamento. Ainda tem aqui, ó, início de injeção, movimento do ar, massa de ar de 10 a 40% em excesso em relação ao combustível. O NOx aqui, óxido de nitrogênio, promovido pela alta temperatura de combustão e alta concentração de oxigênio. Então, é um limitador que a gente tem, por exemplo, do motor diesel. Se eu esquentar ele demais, ele vai gerar muito óxido nitroso. Isso ou de nitrogênio. É problemático, tá? É nessa questão que o pessoal trabalha a legislação, tanto para a EGR quanto para o ARLA. O CO2, o CO aqui, ó, gás carbônico, esse no caso, um gás inerte. Isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? E o hidrocarboneto, esse é um problema, tem que ser controlado, não pode ser, no caso, muito alto. E fuligem causado por pouco oxigênio na combustão, isso quer dizer aquela formação de pontos pretos lá, que se vocês forem ver lá, a fumaça, quanto mais escura, mais fuligem ela tem, no caso, suspensa. Então, eu tive um aumento de oxigênio, no caso, nessa combustão, por isso que ele gerou, no caso, mais isso. Então, cada vez que eu coloco mais combustível, as moléculas de combustível que estão suspensas no meio do combustível, a parte química, tá? Ela vai acabar propiciando a formação, no caso, dessas fuligens. Aqui só para a gente ir. Ó, sensores do motor. No caso, o CAMES, que vocês estavam falando que é usado lá pela TC, ó. Temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do ar e pressão do coletor de admissão. E é um sensor combinado. Temperatura e pressão do óleo lubrificante. Então, eu posso ter um sensor separado do outro ou eu posso ter um combinado. Rotação do motor, posição do motor, que é, para mim, achar um sensor de rotação que acha o primeiro cilindro, pressão de combustível, temperatura de combustível e pressão ambiente, ou incorporada a SM, que seria, no caso, o meu sensor de altitude, tá? Que é o que vai estar determinando aí a quantidade de ar, no caso, suspenso. Há alguns sistemas, que não é ainda o caso dos motores pesados, ele usa um sensor chamado sensor de fluxo de ar, que ele vai ver qual que é a quantidade de ar que está sendo aspirado, tá? Aqui, para eles acharem isso aqui, ele vai fazer um cálculo matemático entre a pressão do coletor aqui, ó, tá? De ar e temperatura. Então, através desse sensor aqui que a gente tem aqui, que é um sensor combinado, ele vai informar, através de um cálculo matemático dentro da central, qual que é a quantidade de ar, no caso, aspirada, para ele dar o débito de combustível, tá? Para, no caso, ser injetado. Isso aqui também influencia a temperatura do combustível, porque quando a gente aquece, a gente vai ter aumentar o volume, tá? Quando a gente aumenta o volume, muda essa característica, por exemplo, de a quantidade de combustível deve ser, no caso, injetado. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, porque são parâmetros que o pessoal usa formas matemáticas ou algumas razões e proporções aqui, por exemplo, dentro do sistema, que é predeterminado para poder estar funcionando, tá? As entradas são fornecidas por dispositivos
do caso OAM, aqui, ó, sensor interruptor de potência da posição do pedal do acelerador, interruptor de validação da marcha lenta, pedal do acelerador, que seria um final de curso, na verdade, um sensor de nível de líquido de arrefecimento, a quantidade de água que está no sistema de arrefecimento, sensores de velocidade do veículo, interruptores de controle de recursos e piloto automático. Então, vai, no caso, colocando aqui sensor de presença de água no combustível, e essas entradas dependem da aplicação de algumas aplicações não utilizadas, todas elas. Então, depende qual que é o tipo de motor, o que está programado. Então, às vezes ele tem as entradas e não são utilizadas. No caso, por exemplo, aqui de vocês, tanto para trator quanto para máquina ou pulverizador que tem piloto automático, então ele tem aqui esses interruptores que vão estar dando um retorno para a central que está conectado, não está conectado o piloto. Outra coisa que também é válido aqui também é o interruptor inercial ou o interruptor de neutro, que ele só vai liberar a partida se vocês estiverem com a máquina em neutro, para ela dar partida e entrar em funcionamento. Se tiver engatado, ele não libera, no caso, a partida. Gente, amanhã a gente volta a falar mais um pouquinho. Já deu o horário de vocês aqui, não vou ficar atrapalhando vocês. Também deve estar, alguns ainda continuam trabalhando, tá? E tenham um bom final de tarde e amanhã a gente volta a conversar mais um pouquinho, beleza? Valeu, professor. Valeu, professor. Até mais. Se vocês puderem, Valeu, amanhã professor, até deixa mais. lá com o pessoal lá, ó. Vocês discutindo já alguma coisa sobre o que o Justo comentou ou sobre o sistema de gerenciamento que estão usando nas máquinas aí. Beleza? Beleza, professor. Até amanhã, gente. Valeu. Demais.